Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma aula da categoria de eletrostática. Hoje, para a gente falar sobre campo elétrico e potencial elétrico, que são dois conceitos que depois nos acompanham aí quando a gente colocar as cargas para se movimentar, que é a área da eletrodirâmica que a gente chama. E dentro dos conceitos de campo elétrico e potencial, a gente também fala de um outro conceito super importante na física, que é o de blindagem eletrostática, tá? Então, bora lá. Eu gosto dessa imagem para abrir essa parte de campo elétrico e potencial elétrico, porque essa personagem histórica que a gente encontra aqui no cantinho é o Benjamin Franklin. Então, o Benjamin Franklin, ele teve uma importância na história, muita gente conhece pelo lado político, mas ele também teve uma contribuição importante na área de ciências, num contexto histórico em que os Estados Unidos estava passando ali pelo processo de independência, de descolonização. E na época, todo o conhecimento que era produzido nos Estados Unidos era visto pelos colonizadores ingleses como um conhecimento que estaria abaixo do nível europeu, ou seria uma ciência de nível inferior, né? Então, o Franklin, ele também representou muito nesse sentido, assim, no sentido de que um, um território colonizado também tinha potencial de fazer ciência muito séria e muito relevante, né? Essa representação de que então ele teria colocado uma chave num fio de uma pipa e teria lançado uma pipa durante uma tempestade, muito provavelmente, se isso tivesse acontecido de fato, teria causado um acidente tremendo, né? Então, na realidade, o que o Franklin propôs foi que existiria uma relação entre os fenômenos de descargas elétricas que a gente via acontecendo nos céus durante uma tempestade e no nosso cotidiano. Por isso que a pergunta que abre a aula é aquela ali também, né? Como que raios e blusões de lã estão relacionados? E ele conseguiu, então, demonstrar que aquelas descargas elétricas que a gente via em tempestades, elas eram a mesma coisa, o mesmo tipo de fenômeno que a gente via em pequenos choques, descargas, no dia a dia, como, por exemplo, a gente sente quando está tirando um blusão de lã, só que, obviamente, quando acontecia nas nuvens, numa escala muito maior, né? Então, o que ele conseguiu fazer foi um experimento para procurar armazenar essa energia contida em um raio. Então, foi como se fosse uma espécie de para-raio instalada. E essa energia armazenada numa garrafa que hoje a gente chama de garrafa de Leyden, que foi aí o primeiro tipo de capacitor que a gente pode dizer que existiu, tá? Então, um armazenamento de energia elétrica, tá? Mas, assim como a história do Newton com a maçã, essa história do Benjamin Franklin empinando pipa para pegar o raio, ela também passa mais pelo campo de anedota do que de um relato real do que aconteceu, tá? E aí, para a gente entender esse conceito de campo elétrico, a gente consegue fazer uma analogia com aquilo que a gente vivencia em termos de campo gravitacional, tá? Então a gente sabe que a Terra ela tem uma região no espaço à volta dela em que a gente consegue sentir a força que a gente chama de força da gravidade, tá? Então é em função da Lua estar dentro do campo gravitacional da Terra que ela vai ter essa força de atração que vai manter ela em órbita da Terra, que é a mesma coisa que acontece conosco, né? É, as origens da força gravitacional, a própria gravidade em si, ela é uma dor de cabeça à parte para a física, tá? Mas a gente não vai falar sobre isso agora. E aí, o que que a gente pode pensar? O campo gravitacional que a gente constrói ali à volta que a gente consegue matematicamente prever a volta dos corpos, todos os corpos com massa, na verdade, essa equação foi proposta lá pelo Newton, e ele trouxe a ideia, então, de que esse campo gravitacional, essa gravidade, o Gzinho mesmo, né? Que a gente trabalha lá na mecânica, ele depende da massa do corpo que está sendo analisado, da dimensão desse corpo, então da distância que a gente se encontra até o centro do corpo, e de uma constante que é a constante gravitacional, tá? A força gravitacional, ela vai ser basicamente a mesma expressão, só que com uma massa a mais, porque a força está falando sobre a ação de um corpo sobre outro, né? E aí, se a gente for analisar esse primeiro trecho aqui, G, M1 e D ao quadrado, isso tudo a gente pode resumir como o Gzinho. Então, uma outra maneira de escrever essa força que existe de atração entre a Lua e a Terra é simplesmente escrevendo a massa da Lua, seria aquele Mzinho, vezes a gravidade, ou seja, vezes o campo gravitacional gerado pela Terra.
que é a nossa equação de força-peso, né? Então, quem é meu aluno apelida e chama carinhosamente essa equação de Pedrinho meu guri, tá? Mas é a força gravitacional, é a força-peso vem da onde? Vem da massa que o corpo tem, multiplicado pela intensidade do campo gravitacional da gravidade onde ele se encontra, tá? Então, nada disso aqui é novo, é uma revisão, especialmente se tu é uma pessoa aí que está no terceiro ano te preparando para o vestibular, é sempre bom. E a gente consegue fazer daí uma analogia direta. Então, ao invés da gente pensar em um planeta e a sua Lua, a gente pode pensar em dois corpos carregados. Um corpo com uma carga negativa, outro corpo com uma carga positiva. A gente sabe que por terem sinais opostos, eles vão acabar se atraindo. Então, que nem a gravidade é uma força de atração, né? Eles vão se atrair. E a gente sabe, então, que se nós tivermos um corpo carregado, essa região à volta dele aqui vai gerar um campo elétrico, que vai ser essa região onde os corpos vão sofrer a ação de uma força elétrica. Se fosse uma carga negativa aqui, seria uma força de repulsão. No caso, como ela é positiva, vai ser uma força atrativa. Como é que eu determino, então, o valor do campo elétrico à volta dessa carga negativa aqui? Ele vai ser. Olha como é parecido, olha como a expressão é basicamente igual, é uma constante. O que está em jogo aqui é a carga e não a massa, e a distância que eu me encontro dessa carga, né? O quão longe eu tô dela. Lá na força elétrica, que a gente viu lá com a lei de Coulomb, a gente tem aquela expressão: força é algo agindo sobre um corpo agindo sobre outro. Então, eu vou ter duas cargas, mas, de novo, toda essa parte inicial aqui, ela pode ser reescrita como o campo elétrico. Então, essa força que essa carga positiva vai estar sentindo em função de estar mergulhada no campo elétrico dessa negativa, é o valor do próprio campo elétrico vezes a carguinha dela mesma, tá? Então, notem que a gente tem essa equivalência aí, né, de matemática para conseguir descrever as coisas. E não é por acaso, tá? É claro que na ciência, quando a gente busca aí explicações e escrever no formato matemático algumas interações que existem, a gente precisa se basear em evidências. Então, a gente tem evidências experimentais de que esses valores fecham com essa matemática que a gente construiu. Mas é sempre um desejo do ser humano tentar entender a natureza da maneira mais simples possível e tentar usar equivalências aí, né, equações equivalentes para explicar os fenômenos, tá? Esse campo elétrico, então, ele pode ter uma representação através de linhas de campo que vão representar para a gente duas coisas principalmente. Primeiro, que é a intensidade desse campo, o quanto esse campo elétrico vai estar sendo, vai ser mais ou menos intenso. Então, olha o que a gente pode perceber aqui nessa primeira imagem. Quando a gente está mais próximo da carga geradora, tanto aqui quanto aqui, essas linhas de campo, elas estão mais próximas umas das outras. Elas estão mais coladinhas. Se a gente acompanhar o movimento dessas mesmas linhas e for vindo para essas regiões que são mais distantes ali do centro, a gente vai ver que essas linhas estão mais afastadas. Então, quanto mais afastadas estão as linhas, significa que mais fraco é o campo elétrico, menos intensidade eu estou sentindo. Quanto mais próximas estão as linhas, mais intenso é o campo elétrico. E aí fica fácil da gente entender, assim, uma outra relação que a gente pode fazer é com o campo de Wi-Fi que a gente tem dentro da nossa casa. Então, é como se aquela carga geradora ali no meio fosse a nossa torre geradora do sinal do Wi-Fi e a gente estivesse tentando conectar com o nosso celular. A gente vai sentir mais intensamente essa rede de Wi-Fi mais perto do roteador do que mais longe, tá? Então, tá aí uma outra analogia para a gente fazer. Então, aqui, campo elétrico, a gente representa com a letra E. O campo elétrico, ele é menos intenso, e aqui que a gente está mais próximo, o campo elétrico é mais intenso do que naquela região externa. Tá? Isso aqui é uma setinha para cima, aquela outra lá é uma setinha para baixo. E notem que essas linhas de campo, elas têm umas flechinhas, elas têm um sentido, tá? Isso não é à toa, porque essas linhas, elas estão representando qual que seria a direção e o sentido de uma força que uma carga que a gente chama de carga de prova estaria sentindo. Essa carga de prova é uma carga positiva, tá?
Então, vamos imaginar o seguinte, ó, imagina que eu peguei uma carga positiva, vou fazer ela de azul aqui, e eu larguei ela aqui, nessa posição. O que que vai acontecer? Se é uma carga positiva que está próxima de uma negativa, ela vai ser atraída, certo? Ela vai sofrer uma força que vai ser nessa direção aqui. Se eu largasse ela aqui, ela sofreria uma força nessa direção, e aqui embaixo também indo lá em direção. E a gente vai vendo que não é uma coincidência, isso é proposital. Essas setas do campo, elas estão apontando exatamente na direção para onde essa carga seria acelerada, para onde ela iria receber essa força elétrica, tá? Mesma coisa aqui do outro lado, ó. Se eu coloco uma carga positiva aqui, como essa geradora é positiva, ela vai ser repelida, então a seta vai para lá. E aqui no meio do caminho seria um combo, né? Tanto uma parte de repulsão dessa carga positiva que está aqui, mas essa negativa está atraindo. E aí eu tenho uma força resultante que fica aqui no meio do caminho, que vai ser bem a tangente nesse ponto do campo elétrico, tá? Quando eu tenho uma atração elétrica, essas linhas de campo elas vão se unir, elas vão se juntar e vão fazer esse desenho aqui, que para mim lembra muito aquele desenho, aquela representação da aranha nos trajes do Homem-Aranha aí, em algumas representações, tá? Para mim lembra muito, fica essa linha fechada. Agora, quando a gente vai falando de uma repulsão elétrica, vai ter um buraco aqui no meio. Essas linhas de campo elas não vão se juntar. E eu posso até pensar, né? Se eu botar uma carga de prova positiva aqui, bem no meio entre as duas, ela vai acabar ficando com uma força resultante igual a zero. Se essas duas cargas forem iguais e estiver bem aqui no meio, ela vai ser igualmente repelida por ambas, ela não vai sair do lugar, não vai ter nenhuma direção de movimento, direção de força para ela, tá? Em função dessas direções das linhas, para onde essa carga sofreria essa força, a gente fala que as linhas de campo saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. Essa coisa do sair e entrar tem a ver com a direção da seta para a gente lembrar, né? Qual é a direção do campo para as cargas, para uma carga positiva e qual é a direção para uma carga negativa, tá? Fica a dica aí desse link que tem aqui em cima do QR Code para vocês e desse link que eu botei aqui também, que é para uma simulação do FET, que mostra direitinho essas cargas e a gente vai vendo a intensidade do campo também, tá? Aqui tem um vídeo que eu gosto de mostrar, que é para representar essas linhas de campo, tá? Então, a gente tem aqui dois eletrodos, um deles vai estar, isso aqui está conectado aqui num circuito maior, né? Então, isso aqui está sendo alimentado aí por uma fonte. Em um dos pontos é como se eu tivesse o lado positivo, no outro é como se eu tivesse o lado negativo, e aí eles fazem uma série de experimentos com coisas que vão sendo jogadas na água, tá? Então, nesse frame aqui que está congelado do vídeo, eles tentaram botar sementinhas, tá? Botar sementinhas e ver como é que essas sementes se alinham de acordo com as linhas de campo no momento em que esses eletrodos são acionados, tá? E o recorte que eu peguei para mostrar para vocês é um recorte feito com sabão em pó, que fica ainda mais leve e daí fica com uma quantidade um pouquinho maior. Eu vou só tirar o volume aqui do vídeo para a gente poder assistir. Tá? Então, ele vai jogando ali o sabão em pó por cima dessa água e desses eletrodos, até já dar os créditos ali, né? Para o vidro em silício. E aí, quando ele aciona esses eletrodos, a gente vê que aquele cipózinho de sabão em pó que estava simplesmente espalhado, ele começa a se alinhar e se organizar. E a gente consegue ver direitinho a presença ali de linhas, ó. Então, a gente consegue ver que essas linhas vão se fechando ali no meio também, faz aquele arredondamento que a gente tinha visto. Isso aqui já é um spoiler do que a gente vai falar mais para frente, tá? Então fica o convite aí para vocês depois assistirem esse vídeo na íntegra, buscar esse vídeo na íntegra, porque ele mostra que isso aqui seria um pedaço de latinha que ele recortou para a gente enxergar o que acontece com esse campo ali no meio, né? Então, aqui já é o gancho para aquilo que ele estava mostrando no vídeo, tá? Vamos imaginar, vamos supor que isso aqui são alguns corpos tridimensionais, tá?
Então, pode ser uma esfera, algo aí com uma certa gota e um cubo, que são feitos de materiais condutores, tá? Então, por exemplo, metal. Metal é a maior representação de condutor aí, elétrico que a gente tem, tá? No material condutor, a gente tem os elétrons mais livres, e no momento em que a gente começa a eletrizar esse material condutor, essas cargas elas começam a se distribuir através dele, e também elas têm uma facilidade de ficar transitando entre os átomos, e elas vão se distribuindo de uma maneira a manter o que a gente chama de um equilíbrio eletrostático, porque elas vão sofrendo, como são cargas de mesmo sinal que estão em excesso ali no corpo, elas vão sofrendo repulsão umas das outras, e em função delas irem sofrendo essas repulsões, elas vão tentando se afastar o máximo possível uma das outras, e isso gera um afastamento delas do centro daquele material. Então, elas acabam indo para a periferia dos corpos, e a forma como elas vão ficar distribuídas nessa parte externa dos corpos vai depender também, do formato do corpo, tá? Então, só para a gente deixar marcadinho aqui, tá? Então, são essas cargas que ficam livres para se distribuir. Elas estão buscando esse equilíbrio de força eletrostática entre elas. Isso vai levar elas para a periferia. E a gente percebe pelos dados coletados que a gente tem que a tendência é dessas cargas acabarem se acumulando nas pontas, tá? Então, existe uma tendência de acúmulo nas pontas do condutor. Então, é assim, ó, o que vai acabar acontecendo? Numa esfera, por exemplo, uma esfera não tem ponta, essas cargas elas vão ficar distribuídas igualmente ali à volta na parte externa. Se eu pego uma esfera que tem uma pontinha, como se fosse uma gota, por exemplo, a gente já começa a ter um pouquinho mais de cargas acumuladas lá naquela ponta, lá naquela pontinha, do que aqui as cargas já mais afastadinhas. Se eu olho para um cubo, nas pontas do cubo eu vou ter mais cargas do que nas laterais. O acúmulo, né, o espaçamento entre elas acaba ficando menor do que nas laterais, tá? E aí, além disso, além da gente ter esse acúmulo nas pontas, em função dessa redistribuição, a gente pode dizer que o interior do corpo fica com campo elétrico nulo, porque eu vou ter esse acúmulo de cargas na parte externa só. Ou seja, se eu estiver dentro de um condutor, eu não vou sofrer a ação de uma força elétrica. Então, por mais que essa esfera esteja carregada, se eu estiver dentro dessa esfera, eu posso ficar lá bem plena e feliz, que nada vai acontecer comigo, eu não vou tomar um choque, eu não vou levar nenhum tipo de descarga elétrica, porque lá dentro eu não vou ter essas cargas em excesso. Para eu poder tomar algum tipo de choque, eu preciso que essas cargas sejam aceleradas por mim, e para elas serem aceleradas, elas precisam de uma força. Isso aí a gente já sabe lá das leis de Newton, né? Se não tem força elétrica nenhuma, não tem campo elétrico, nada vai acontecer lá, tá? E é esse o conceito que está por trás do que a gente chama de blindagem eletrostática. Então, o que que é essa blindagem eletrostática? É quando a gente consegue, dentro de um condutor, ficar protegido dessas descargas elétricas que estão acontecendo do lado de fora, tá? Então, por exemplo, quando a gente está rolando algum tipo de tempestade e a gente vai para dentro de um carro, o carro é um bom local para a gente se proteger das descargas elétricas, pelo menos. Porque essas descargas elétricas, caso a gente tenha o azar aí de um raio cair em cima do carro onde a gente está, essas cargas elétricas elas não vão entrar e chegar lá na gente. Elas vão se distribuir pela parte externa do condutor, pela parte externa do carro, e como geralmente a quantidade de cargas é muito intensa, elas já vão descarregar direto para a Terra, tá? Pensa comigo, se elas já passaram aí, o ar teoricamente é um isolante elétrico, mas como elas já conseguiram passar da nuvem até o carro, que é uma distância de alguns quilômetros, passar do assoalho do carro para o solo é barbada, é só um pulinho, tá? Então a gente lá dentro fica protegido. E essa cena aqui eu acho maravilhosa. É um cara que está com uma malha de ferro, né? Então ele está todo protegido, está numa plataforma isolante. E ele tem aqui algumas bobinas de Tesla que estão dando algumas descargas elétricas nele. E ele está lá belamente pleno, né? Nada acontece com ele. Por quê? Por mais que ele esteja encostando nessa malha condutora, a parte externa dela é onde ficam esse acúmulo de cargas e isso não vai para o corpo dele ali. Tá? Então vai, passa ali para aquela plataforma, mas não chega nele dentro da malha. Então notem que não precisa ser algo
completamente vedado também, né? Por exemplo, o carro tem esses vãos aqui que são de vidro, a malha é feita de elos, ela tem vários buracos, então não precisa estar num condutor completamente fechado para ter essa blindagem, tá? E aí, o mais clássico, assim, né, tanto o carro quanto essa malha, elas são exemplos do que a gente chama de gaiolas de Faraday. Então, o Faraday foi um físico que propôs, ele teve aí uma contribuição gigantesca na área de eletricidade, e ele foi quem propôs, então, a existência desse equipamento que faria essa blindagem, tá? A gente usa, então, essa blindagem eletrostática, por exemplo, para reter as ondas de micro-ondas dentro do forno de micro-ondas. Então, aquela gradezinha que a gente tem ali na frente, por mais que a gente consiga enxergar a luz visível tem um comprimento de onda que consegue passar por aqueles furinhos. Mas a onda de micro-ondas tem um comprimento de onda maior, ela fica presa ali, tá? Porque vamos lembrar também, né? O micro-ondas, a micro-ondas, a luz, elas são todos exemplos de ondas eletromagnéticas. Então, quando a gente está falando dessa blindagem, é uma blindagem não só para cargas, mas também para ondas eletromagnéticas, porque ondas eletromagnéticas são manifestações de campos elétricos e de campos magnéticos. Se dentro do condutor a gente vai ter um campo elétrico igual a zero, a gente também vai conseguir fazer esse bloqueio, tá? Além disso, só para dar um complementozinho aqui, essa telinha que fica na frente da porta do micro-ondas, a gente chama de rede de difração, tá? Então, a gente tem, a luz consegue passar por aquelas fendas em função do tamanho dela, mas o micro-ondas não. Tá? E aqui tem um outro experimento, tá? Feito aí por uma universidade de São Paulo, que também é um canal super legal, assim, de assistir, eles têm experimentos bem didáticos. E aqui a gente consegue ver essa demonstração da gaiola de Faraday, então eu vou dar um play para vocês aqui. Começaremos a experiência conectando a esfera do gerador Van der Graaf com a gaiola e seus círculos de papel alumínio. A gaiola, por sua vez, será colocada sobre um copo de vidro, que é um bom isolante. Ao girarmos a manivela do gerador, eletrizaremos a gaiola metálica, juntamente com a esfera do Van der Graaf. Este experimento mostra que existe um campo de forças que é o campo elétrico, agindo apenas sobre os pêndulos da parte externa da gaiola. Dentro dela não há campo de forças e os pêndulos permanecem imóveis. Isto prova a blindagem eletrostática no interior de um recipiente condutor, ou seja, o campo elétrico é nulo dentro da gaiola. Dentro de um veículo cuja carroceria é feita de metal, tal como um carro, um helicóptero ou um avião, também é construída uma blindagem contra descargas elétricas, usando-se esse mesmo efeito visto com a gaiola de Faraday. A gente consegue ouvir o estalinho, né, quando ele descarrega o Van de Graaff e as bolinhas voltam para o lugar ali, sinal de que a gaiola está descarregada também, tá? Aqui é aquele momento, né, recordar e viver, então eu ainda tinha a minha franjinha lá, Justin Bieber, aquela coisa, né, aquela franjinha de lado, assim, então isso é lá no Museu da PUC, aqui de Porto Alegre, que eles tinham o show da eletricidade, então eram alguns momentos ali quando a gente visitava o museu, que a gente podia subir e interagir com o gerador de Van de Graaff. Como meu cabelo comprido, o efeito foi bem bacana, né, deu para ver que arrepiou bastante ali, tá? Então, dentro do Van de Graaff, como é que a gente consegue fazer a eletrização, né? Que foi aquele equipamento que no vídeo anterior ele estava usando para eletrizar a gaiola. Então, a gente tem uma correia que vai ser girada pela polia. No caso ali do vídeo que a gente assistiu, ele era um motor manual, era uma manivela, né? Mas a gente pode ter um motor elétrico também fazendo ele funcionar. E essa correia, então, ela vai, como ela é feita de borracha e ela vai ficar tritando ali vai ficar tritando naquelas polias, ela vai acabar ficando carregada, tá? E aí a gente tem um pente coletor aqui nessa parte de cima, que vai ter umas pontas metálicas,
e ele vai coletar esse excesso de cargas que vão estar depositados na correia. E como ele vai estar conectado nessa esfera condutora aqui, essa esfera vai acabar ficando carregada também, tá? Então, a gente fala aí que é uma carga eletrostática, porque a gente não vai ter cargas passando por ali, elas vão simplesmente se acumulando e vão ficar acumuladas ali naquela esfera condutora. E aí, por contato, quando a gente encosta nessa esfera, essas cargas elas vão ser transferidas para o nosso corpo, inclusive para as pontinhas, né, para os cabelos. E aí, como cada fio de cabelo vai estar com uma carga elétrica igual ao do outro, eles vão se repelir. E aí, por isso que a gente tem esse levantamento. Fora que os nossos cabelos são pontas, né? Então, a gente tem a tendência de acúmulo das cargas nas pontas. E aí, a gente tem essa levitação capilar, né? O cabelo levantando ali. Se a gente colocasse uma ponta metálica aqui, nessa pontinha, a gente não teria mais essas cargas acumuladas nessa lateral aqui. Elas iriam se acumular lá naquela ponta, como se fosse uma antena aqui no gerador. E aí os nossos cabelos iriam voltar ao normal também, porque a gente não estaria com excesso de cargas na gente, tá? A gente seria descarregado, certo? Então, aquele lance das cargas se acumularem nas pontas, ele acaba sendo muito útil para a gente, porque a gente pode usar isso a nosso favor, tá? A gente chama isso na física de poder das pontas. Então, essa simulação que também tem o QR Code ali para vocês, também ela é do site do FET, ela se chama de contravoltagem, tá? Porque nessa simulação tu consegue pegar esse pezinho do John Travolta e sacudir ele aqui. Então, tu atrita ele nesse tapete. E em função de atritar, o John Travolta vai ficando com o corpo dele negativamente carregado. E aí a gente consegue baixar esse braço dele, que começa aqui, a gente consegue baixar ele para perto da maçaneta. E aí, mesmo que o John Travolta não encoste na maçaneta, em função dele estar com excesso de cargas acumuladas aqui, e ele ainda está com o dedinho em ponta, então representando ainda mais acúmulo de cargas na ponta do dedo, a gente consegue romper o que a gente chama de rigidez dielétrica do ar, tá? Dizer que um material é dielétrico é a mesma coisa que dizer que ele é um material isolante. Então, quando eu digo que eu rompo a rigidez dielétrica, significa que eu consegui acumular tanta carga que agora aquele material que era para ser um isolante está funcionando como um condutor, né? Vamos passar, então, um marca-texto nessas coisas aqui para a gente ficar com algumas coisinhas registradas. Então, a gente tem essa tendência das cargas se acumularem na ponta de um condutor, por isso que a gente chama isso de poder das pontas. E aí, quando a concentração é muito alta, a força elétrica é intensa o suficiente para quebrar essa rigidez dielétrica do ar, tá? E aí, geralmente, quando a gente vê essas cargas passando aí pelo ar, a gente vê uma centelha, que seria aquela representação que tem ali, né? Tá? O estalinho. Então, quem já teve a experiência aí de tirar um blusão de lã, especialmente se está num ambiente mais escuro, consegue ver de olhos abertos. Eu tenho uma certa dificuldade de fazer isso, assim, de ficar de olho aberto quando está passando um blusão de lã no meu rosto. Mas se vocês conseguirem, assim, lembrar de fazer isso, né, de ficar com o olho aberto, vocês vão ver que a gente consegue enxergar sim, tá? Especialmente em dias mais secos aí de inverno. A gente vê essas centelhas. E aí o que o Benjamin Franklin fez foi entender que essa mini centelha que a gente vê no dia a dia é a mesma coisa que a grande centelha que a gente vê no céu, só que com proporções aí, com uma quantidade de energia sendo despendida muito maior, tá? Então, é isso, ó. A gente tem nessa descarga elétrica, nessa centelha, a gente tem liberação de energia, e aí ela vem tanto na forma de estalo, quanto na forma de luz, tá? Então, a gente tem essa energia elétrica sendo disseminada aí. E aí, Benjamin Franklin, foi quem propôs esse experimento para analisar a natureza dos raios, tá? E ele conseguiu coletar essas cargas elétricas nas nuvens dentro de uma garrafa de Leyden. Então, esta aqui seria a representação da garrafa de Leyden. A gente tem aí alguns condutores, tanto na parte externa quanto na parte interna, tá? E consegue fazer o armazenamento como se fosse um capacitor. A gente pode ter nuvens aí que se eletrizam. Geralmente as nuvens se eletrizam por atrito, tá? Então as camadas das nuvens vão se atritando entre si. E aí, em função disso,
elas acabam ficando carregadas, tanto positiva quanto negativamente. E como geralmente a gente tem uma quantidade considerável de cargas que se acumulam, a gente tem o rompimento da rigidez dielétrica do ar, tá? A gente mora aí num país em que tem uma grande incidência de raios, tá? Em função aí da gente ter uma boa variedade climática também. E aqui a gente consegue ver que o raio ele não acontece, ele não segue um caminho exato necessariamente. Essas cargas elas vão testando caminhos diferentes aí para essa energia vai sendo liberada por caminhos diferentes, até que a gente chega em um caminho que é o que tem mais sucesso, que seria aquele caminho onde essas cargas conseguem ir para o solo ou vir do solo para as nuvens, né, para ter esse equilíbrio de cargas. E daí esse seria o nosso raio principal. Mas a gente vai vendo essas ramificações que vão aparecendo, né? Então, esses caminhos alternativos. Quando uma pessoa ela fica próxima a uma incidência de raio, ela é basicamente atingida por um raio, a gente pode dizer, né? Ou na própria pessoa, ou muito próximo disso, ela é afetada por um raio. Podem ficar algumas cicatrizes que são resultado de queimaduras mesmo, porque pensem, é uma grande liberação de energia. Para eu ter uma boa liberação de luz, de som, eu também tenho liberação na forma de calor. E aí isso pode gerar algumas queimaduras nas pessoas. E esses desenhos que ficam aqui, que são as figuras de Leichenberger, se não me engano, vou deixar escrito aqui para garantir que eu passo a informação certinho. Elas são esses caminhos alternativos que essas cargas vão tentando fazer em relação ao raio principal. Tem algumas pessoas que usam isso para fazer arte em madeira, por exemplo. Então, elas liberam, fazem, né, geram descargas elétricas na madeira e essa madeira vai queimando de acordo com o caminho que essas cargas elétricas vão tentando fazer, vão tentando percorrer. Basicamente, então, já que a gente sabe que o raio é uma grande descarga elétrica, isso é extremamente perigoso para o nosso corpo, porque todo o nosso sistema nervoso funciona por descargas elétricas. A gente pode fazer uma sobrecarga absurda no corpo, e por isso que a gente, né, corre um risco de morte aí quando a gente está exposto a um raio. Então, basicamente, a regra número um para a gente se proteger de um raio é a gente não ser uma ponta. Se existe uma tendência maior das cargas se acumularem em pontas, pode ser que elas se acumulem ou em nós ou através de nós para tentar neutralizar uma nuvem. Então, se por acaso a gente está em algum local descampado, por exemplo, um campo de futebol sem estrutura de estádio à volta, ou a gente está numa fazenda, numa chácara, ou a gente está na beira da praia e a gente tem uma tempestade se aproximando, sair dali o mais próximo possível. E geralmente o que que a gente faz na beira da praia, por exemplo? A gente vai para baixo de uma casinha de salva-vidas, né? A casinha de salva-vidas é uma ponta na praia. Então, o ideal é que a gente saia desses locais que são mais abertos, ou a gente vá para um local que seja protegido por um para-raio, que tem uma estrutura de para-raio, ou que a gente vá para um lugar que dê uma blindagem eletrostática, por exemplo, para dentro de um carro. Então, se eu estou vendo que está vindo uma tempestade, não vai dar tempo de eu chegar até em casa, tenta entrar em alguma estrutura aí que vai te proteger, certo? Então, os para-raios foram criados pelo Benjamin Franklin e foi ele que se deu conta, então, que a gente poderia usar esse poder das pontas a nosso favor. Então, a proposta dele foi criar uma haste de metal que tivesse pontas na extremidade, então, ela ser uma grande ponta com pontas na extremidade ainda para facilitar esse encaminhamento de cargas e ainda deixá-la conectada à Terra, porque a Terra tem essa característica aí de doar e receber elétrons infinitamente, né? Então, quando a gente tem, vamos passar um marca-texto nisso aqui, quando a gente tem uma nuvem que está passando por cima dessas pontinhas aí do para-raio, a gente vai ter cargas que vão ser induzidas lá no solo e elas vão se acumular nas pontas do para-raio e vão conseguir neutralizar as cargas da nuvem, tá? E se a gente precisar que venha essas cargas da nuvem passem para o solo, passem para a terra, isso também funciona, tá? E essa região que fica protegida pelo para-raio, ela é um cone
cujo raio da base é praticamente igual à altura em que o dispositivo é instalado. Então, quanto mais alto for o prédio ou a estrutura, enfim, que eu instalo esse para-raio, maior é a proteção na parte de baixo também, tá? Então, geralmente, quando a gente está próximo de um prédio, a gente não precisa estar colado no prédio para dentro do portão do prédio para estar protegido. Depende da altura do prédio, a gente tem uma área à volta ali que vai estar nos dando essa cobertura, tá? Eu quero mostrar para vocês também esse vídeo aqui, para ilustrar como é que funciona, então, esse processo do para-raio. The way a lightning protection system works is simple. A series of copper or aluminum conductors is outlined along the structure's roofline, chimneys, vent stacks, and sides. These conductors are connected and attached to 10-foot ground rods around the structure. These ground rods are driven 10 feet below grade and are CAD welded or connected by a copper mechanical connection. At the top of the structure, the conductors are connected to a series of 12-inch copper or aluminum lightning rods. When there's a positive charge in the ground, the copper or aluminum cables act as the perfect conductor and direct the current up to the lightning rods. As the negative charge in the cloud becomes concentrated enough, it will hit the positive charge, in this case the lightning rods. When it charges the top, the lightning rods are hit and the system takes it safely to ground and dissipates directly into the earth. Although the system has been hit, no part of the structure has been damaged. The purpose of the system is not to attract lightning, but merely provide a path of least resistance for the lightning to travel safely to ground. Show, né? Eu adoro quando a gente consegue algo que ilustra pra gente. Então, é o que a gente estava conversando do funcionamento, mas ele vai mostrando exatamente como é que tudo é pensado. Pessoal, eu vou encerrar o primeiro vídeo aqui, porque esse capítulo é bem longo. Então, nesse capítulo, nesse vídeo, a gente conversou sobre campo elétrico e sobre blindagem eletrostática. E aí, a continuação desses tópicos é para a gente falar sobre potencial elétrico, tá? Que vai ser uma grandeza que está relacionada a campo elétrico, por isso que a gente trabalha dentro de um mesmo capítulo, mas eu vou quebrar em 2 vídeos para ficar um pouco mais palatável, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente se vê no próximo. Bons estudos!